Eu tenho que ir lá pegar meu computador, então. Então, uma boa noite a todos. Vamos retomar os nossos estudos do ano de 2019. A gente falou que ia iniciar em março, mas a gente já ficou com saudade antes, já quis iniciar antes, para acompanhar o de terça. Então vamos iniciar com uma leitura, para nos harmonizarmos. Procure amar a tudo e a todos indistintamente. O amor é uma doação perene de luz e de felicidade, sem buscar retribuições e compensações. Em todas as criaturas está Deus, que habita dentro de cada um de nós. Ame a Deus, amando a seu próximo tanto quanto a si mesmo. Distribua compreensão e paz para que a felicidade possa morar definitivamente em seu coração. Então, com essa leitura de Carlos Torres Pastorini, vamos fazer nossa prece. Vamos então rogar a Deus esse momento, com a sua permissão, para mais este encontro da noite de hoje. E rogando a Ele, através dos seus emissários divinos, trabalhando junto com o Mestre Jesus nessa seara, sob a tutela aqui dessa família, tutelada pelo nosso amado Pai Francisco, que é o nosso orientador, nosso Pai espiritual, e que possam nossos mentores amigos nos inspirarem nesta noite de hoje, para que a gente possa ter um ótimo estudo na noite de hoje, ter uma boa inspiração, um bom entendimento, e que abençoe e ilumine este ambiente, não só aqui dentro, mas o ambiente externo, abençoando e iluminando os vizinhos ao redor, ao bairro, a todos aqueles que estão acompanhando também pela internet, que possam receber o amparo. E assim, Senhor, com a Tua permissão, damos início a mais um encontro da noite de hoje, que assim seja. Que assim seja. Então a gente retoma o nosso estudo, a introdução ao estudo reflexivo da doutrina espírita, né? É um contributo da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. Então fica a opção para a gente estudar, né? A gente já está no 18º encontro. O último estudo do ano passado, a gente, num texto que a gente leu do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 8, uma mensagem de obediência e resignação do Espírito Lázaro, teve duas palavras lá que a gente eu não falei o significado correto. Só para nós lembrar que eu tinha... Então, essa é a sequência, né, do estudo. Então, para nós lembrar que lá tinha duas palavras que eu não fiz o significado correto, que era o pusilânime e o látego. Então, o pusilânime ali, para corrigir, né, o significado correto, o pusilânime seria uma fraqueza moral. Então, a pessoa que é fraca moralmente não pode ser resignada. E a outra palavra que está lá no final, quase, é látego. O látego, então, seria como se fosse um castigo. Mas, novamente, a gente procura, né, sempre enfatizar, orientar que os benfeitores jamais vão castigar alguém, né? Então, na verdade, seria um castigo nosso, né? Das nossas próprias consciências. Então, só para corrigir, né? De repente a pessoa, porque a gente falou também no estudo da Gênesis, né? Como a gente estava encerrando o ano, eu acho que o último estudo foi o da Gênesis. Então a gente procurou já logo corrigir, mas não é a mesma sequência, né? Então essa é a sequência do estudo anterior, do estudo reflexivo, para de repente a pessoa vai acompanhar toda a sequência, né? Aí vai ter essa... A pessoa vai ver as informações que a gente deu do Evangelho e o significado correto, tá? Então vamos lá, vamos retomar. Então a gente vai iniciar com o 18º encontro do livro, né? Da introdução ao estudo reflexivo da FENTE.
O título que a gente vai trabalhar nessa noite, que a gente vai refletir, é o significado da lei da reencarnação em minha vida. Então, o objetivo é refletir sobre o significado da lei da reencarnação em nossas vidas. Vamos então, de praxe, tem uma reflexão inicial, vamos fechar os olhos, vamos refletir. E vamos então entrar em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se profundamente. Busque se sentir um espírito imortal. De que forma você enxerga a lei da reencarnação como uma oportunidade de crescimento ou punição divina? Diante disso, você realiza os esforços para crescer ou se aprisiona na revolta? Como você avalia a sua reencarnação atual? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento, num processo de auto-engano. Seja verdadeiro ou verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Então, devagar, vamos abrir os olhos para as reflexões doutrinárias. Então, tem algumas questões que a gente vai trabalhar ao longo deste encontro, que diz assim: em todos os tempos o sofrimento humano tomou conta da terra e ainda hoje é assim. Isso se dá muitas vezes em decorrência da enorme desigualdade social, intelectual e até mesmo física dos habitantes do globo. Como conciliar esse fato à justiça divina? Então é uma das reflexões que a gente vai, ao longo desse encontro, a gente vai abordar. A outra pergunta é: qual a utilidade da reencarnação? Ela se opera somente na Terra ou pode se dar em outros mundos? Então é isso que são questões que a gente vai refletir, vai abordar. Ao longo do encontro a gente vai obter as respostas, né? Então vamos começar, dentre os encontros terapêuticos realizados por Jesus, há um muito significativo com o senador dos judeus, Nicodemos, com o qual o mestre ensina a necessidade da reencarnação para que o espírito alcance o reino dos céus. Então esse estudo também a gente reflete as obras de Kardec, as obras da codificação, algumas obras também subsidiárias, né? Obras idôneas, e também o Evangelho de Jesus, né? Então pode ter alguns estudos que a gente pode estudar obras idôneas, o Evangelho de Jesus também a gente pode estudar. E agora aqui nós vamos estudar uma passagem de Jesus, né? Que está em João, no capítulo 3, versículos de 1 a 12. Então é a passagem de Jesus, o encontro de Jesus com Nicodemos, né? É muito conhecida essa passagem e tem tudo a ver com o nosso tema da noite, que é sobre a reencarnação. Então nós vamos ler, né? Quem quiser acompanhar em casa, então pegue a sua Bíblia, está em João, capítulo 3, versículos de 1 a 12, que diz assim: Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te,
ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? O Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho, senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o vosso testemunho? Mas se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Então aqui então muitos, claro, de outras religiões, muitas religiões não aceitam, né? Religiões evangélicas não aceitam a reencarnação. E aqui nessa passagem deixa bem explícito, explica bem, quando Nicodemos se encontra com Jesus, e aí ele vai à noite também se encontrar com ele, né? A gente lendo bem antes ali, ele vai à noite para que ninguém veja, né? Para se encontrar com ele. E ele então pergunta ao mestre, né? Sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que faz, se Deus não estivesse com ele. Então aqui o Nicodemos, ele queria, né, indagar Jesus, né? E algumas traduções também diz, né, que Nicodemos também pergunta, né, como fazeis para entrar no reino dos céus, né? Tem traduções que ele diz ali, como fazeis para entrar no reino dos céus? Ali eu tenho uma outra aqui, deixa eu ver se eu alcanço aqui. Vou alcançar. Eu quero ver essa aqui, uma outra tradução, vamos ver como é que fica. É bom assim a gente sempre entrar em contato com os livros original, né, com a Bíblia, com esses livros, para aprender já a lidar, né? Muitos nem conhecem a Bíblia. Então vamos ver aqui no capítulo 3, ó. Nicodemos visita Jesus. Aqui nessa tradução diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, ó. Que não diz que ele era senador, aqui diz que ele era um dos principais, ó. Já muda a tradução. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, ó, aqui diz Rabia: sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então ele queria saber, né, como chegar a ser um homem evoluído como Jesus, né? Fazer esses sinais, tudo que ele fazia, aqueles prodígios. Ele queria indagar, ele saber como faz isso, né? Daí ele disse, então, através das experiências encarnatórias que o ser humano vai evoluindo até chegar à angelitude, né? E aí então ele diz, né, que Jesus diz: em verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a gente já estudou bastante, o reino de Deus está onde? Não tem um lugar determinado, né? O reino de Deus é dentro de nós mesmos, dentro dos corações, né? Então como que a gente vai ver um reino de paz, de amor, de felicidade,
apenas uma reencarnação, se não nascer de novo. Aqui ele diz se não nascer de novo. E aí Nicodemos então entendeu que nascer de novo, mas como um homem velho, como nós, vamos entrar dentro de um ventre de uma mulher novamente, né? E aí então ele diz, pô, mas você é mestre, né? Isso é um estudioso das leis lá de Moisés, né? E não sabe sobre essas coisas. Ele quis dizer, né, que ele já era um homem que deveria ter um certo conhecimento já, né? Mas aí então ele tinha dificuldade ainda, não conseguia compreender, ainda mais naquela época, né? Imagina se hoje já muitas religiões já não aceitam a reencarnação, né? Poucas que aceitam. Imagina para aquela época de Jesus, né? Então já era mais difícil ainda, né? Jesus estava indagando ele, que era para ele conhecer, né? E muitos deles já conheciam sobre isso. E aí então ele entendeu, né? Que tinha que voltar dentro do ventre, né? E aí ele diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Se um homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus, né? E aí então muitos interpretam renascer da água e do Espírito interpretam como batismo, né? E que João batizava na água, mas que era tudo simbólico. Aí hoje então eles interpretam essa passagem como batismo. Então nascer um homem novo é renascer da água. Aí então através do batismo, muitos interpretam assim, por isso que eles não aceitam a reencarnação ainda. E a gente sabe que é tudo simbólico aquilo, né? Como é que vai tornar um novo homem simplesmente dando um banho de água nele? Será que ele vai se tornar um homem já perfeito, um homem novo? Né? Se fosse assim, então basta nós entrar numa banheira ou num rio, num lugar, sei lá, onde batizam aí, que daí então a pessoa já está purificada, né? Se fosse assim, seria fácil, né? Respeitando todas as religiões, então a gente sempre respeita. Né? Mas que na verdade isso é como se fosse um ritual, né? É um ritual simbólico, porque na verdade isso não vai renovar um homem, né? Então é isso que Jesus está dizendo, renascer da água. Então o que simboliza, o que tem dentro do ventre da mulher quando ela está grávida? O feto não fica mergulhado ali totalmente dentro de uma bolsa d'água, dentro do líquido amniótico que chama, né? Ele fica ali dentro até o seu nascimento, né? E aí então isso que quer dizer, ó, aquele que não renasce da água. Então quando a gente vai reencarnar, a gente passa todo aquele processo dentro do ventre da mãe, né? Então veja como é que a gente estudando o Evangelho, né, dentro de uma fé raciocinada, à luz da doutrina espírita, a gente vai tendo entendimento, né? Sobre isso, o que Jesus queria nos dizer com isso, que disse a Nicodemos e que na verdade diz para todos nós, né? Então não é impossível o homem se purificar simplesmente num ritual, né? Então como que nós vamos nos purificar? É através dos ensinamentos de Jesus, praticando as virtudes, né? E é possível a gente praticar as virtudes e se tornar perfeito em apenas uma reencarnação? Isso a gente pode dizer que seria impossível também, né? Isso sim seria impossível também. Assim como Nicodemos achou que voltar um homem velho para dentro de uma barriga novamente é uma coisa impossível, né? Ele também achou impossível. Mas como, né? Que um homem grande vai entrar para dentro de uma mulher novamente? É a mesma coisa a gente dizer também, como que eu vou me tornar um anjo nessa vida? Não é uma coisa bem assim, uma coisa parecida com a outra. É bem impossível. É bem interessante, né? Então, na verdade, como que nós vamos nos tornar um anjo um dia como Jesus? Somente através das experiências, né? Da vivência, é isso que ele quis dizer. Praticando as virtudes, e aquelas virtudes que a gente ficou pendente, a gente vai voltar em outras vidas até trabalhar e aprender todas as virtudes e pagar até o último ceitil, como Jesus também nos ensina, né? Que as encarnações nós vamos voltar até pagar o último ceitil. Também é outra passagem que ele nos diz sobre a reencarnação, né?
Quando ele diz, não sairás dali enquanto não pagares até o último ceitil. Ou seja, nós vamos ter que voltar até pagar todos os nossos débitos, nossas dívidas que a gente ainda tem que trabalhar, né? E ali outra coisa que ele diz, né? O que é nascido da carne é carne, né? E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, ou seja, ele sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Então a gente sabe quando a gente vai reencarnar, né? Todos nós vamos reencarnar um dia, a gente sabe para onde vai o nosso espírito. Quando ele diz o Espírito sopra onde quer, né? Ele diz assim, ó, o Espírito sopra onde quer, mas não sabe de onde vem ele. Então a gente não sabe para onde a gente vai futuramente, para onde a gente vai reencarnar, o que vai acontecer, né? O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito, né? Então se renovar do Espírito. E aí o Nicodemos diz, como podes isso fazer-se? E ele diz, então, és mestre em Israel, ignoras essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Então Jesus jamais vai falar alguma coisa que ele não viveu, né? Que ele não vivenciou, que ele não praticou. Então ele viveu, né? Quantas, né? Bilhões, sei lá, trilhões de reencarnações ele viveu, né? Várias. Então ele sabe bem sobre isso e está dando um testemunho disso, né? Que é impossível o homem se purificar senão através das encarnações. Porque, por exemplo, aquele que não aprendeu tudo nessa vida, imagina, a vida acabou, né? Não conseguiu aprender tudo, a vida vai acabar e aí? Quem morre criança daí não aprendeu nada, não fez nada e pois acabou. Aquele que nasce doente, né? Alguma coisa assim, deficiente, daí reencarnou, coitado, tá vivendo, o que vai aprender, coitado, né? Uma só não dá. Então vai ter que voltar várias e várias vezes, né? E aí ele diz também que entretanto não aceitas o nosso testemunho, mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, viu? Como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Então se ele não acredita nas encarnações terrestres, né? E quando ele falar das questões espirituais também, ele vai entender também, ou não vai entender nada. Então vai ficar... Ele não entendeu, foi nada. Foi um diálogo assim que ele ficou ali, né? Boiando. Não entendeu nada, né? Que Jesus disse, né? E aqui então vamos ver a explicação desta obra. Ainda que haja muita controvérsia sobre essa passagem evangélica por parte daqueles que não compreendem a lei da reencarnação, não há dúvidas que Jesus tratou sobre esse fenômeno, explicando a Nicodemos a necessidade de se retornar à vida física para se aperfeiçoar e evoluir intelecto moralmente. Então aqui tá, no livro também está explicando aquilo que a gente estava dizendo antes, né? Então ele só está aqui dando uma reforçada através do estudo. Faz sentido ou não, Fato? Conseguiu entender aquela passagem agora? Porque se a gente lê também ao pé da letra, a gente pode ficar, né, boiando, né? Assim como Nicodemo, como assim renascer de novo, né? Como assim eu adulto vou ter que entrar para o ventre? Uma coisa bem, né? Então isso porque a reencarnação é resultante da justiça divina, sem a qual não haveria razão para a pluralidade das existências. Algumas premissas básicas são importantes para compreendermos o assunto. Como se explica as diferenças sociais? Por que algumas pessoas nascem em meio à abundância material, enquanto que outras não têm a mesma sorte? Como entender as deficiências físicas e mentais diante de corpos perfeitos que esbanjam saúde e disposição? Se Deus é justo e bom, por que a distinção entre seus filhos?
por que uns morrem tão cedo, nem chegam a nascer, e outros conservam a vida física, desperdiçando-a no consumo dos vícios? Então são várias questões para a gente refletir, né? Bastante coisa para a gente... Porque muitos não acreditam, porque na verdade não querem acreditar, na verdade, não querem fazer um raciocínio, né? Uma reflexão. Por que há, como diz aqui, tanta desigualdade, né? Tanta diferenças entre espíritos? Basta a gente refletir, né? Por que se Deus é bom, é justo, por que acontecem essas desigualdades? Né? Se Deus ama a todos igual, indistintamente. Então é só através da lei da reencarnação que a gente vai conseguir compreender, através da luz da doutrina espírita. Por isso que quando a gente vai estudar o Evangelho de Jesus, se a gente não tiver a chave, que é Kardec, lembra que a gente comenta bastante, né? A chave que é Kardec para interpretar as escrituras, nós não vamos conseguir entender. Que nem essa aqui é uma delas. Aqui está explícito uma passagem da lei da reencarnação, que Jesus está explicando uma lei, que é necessário reencarnar para crescer, para evoluir, né? Para se aperfeiçoar. Que não tem como eu chegar a uma angelitude se eu não reencarnar de novo. É impossível eu se tornar um anjo numa vida, né? Como a gente refletiu antes. Então, se eu não tiver essa chave, que é Kardec, que nos explica bastante sobre a reencarnação, que a doutrina dos espíritos traz isso, né, para nós também, vai ficar difícil de a gente conseguir interpretar o Evangelho, né? Vai ficar bem complicado, porque daí vai ficar, né, aquelas interpretações assim que, né, cada um vai interpretar o seu bel prazer ali, o que vai entender daquilo, né, o pé da letra, aquela coisa toda, né? Aí vai ter, por isso que tem várias interpretações, né? Se a gente pegar religião, vários tipos de religiões, cada um vai interpretar essa passagem aqui de um jeito, né? Uma delas que a gente viu, as igrejas evangélicas interpretam isso aqui como se fosse o batismo, né? Não tem como se tornar perfeito, um homem novo, se não for batizado na água, né? E aí então tem várias né, interpretações. Então aqui diz, ó, Deus é perfeito, isso é uma realidade. Sendo assim, as diferenças entre seus filhos não podem decorrer dele. Haja vista ter como atributos a soberana justiça e bondade. Se Deus é perfeito, soberanamente justo e bom, de onde procede tanta diferença? Dos próprios espíritos? Mas se os espíritos possuem apenas uma existência e são criados no instante do nascimento, a dúvida ainda persiste. Inclusive tem muitos dogmas, muitas religiões que colocam que o espírito ele é colocado junto quando a criança está em formação, ali que está nascendo no ventre, o espírito nasce junto, no caso, com a carne. Então ele está nascendo junto com aquela carne que está, né, vindo a reencarnação. Logo, essa curta reflexão nos leva a compreender a reencarnação. Deus é perfeito, justo e bom. As diferenças entre os espíritos são estabelecidas pelos próprios espíritos. Se essas diferenças são muitas vezes de nascença, não podem ser frutos da criação divina. Então a causa está em existências passadas. Porque se o espírito está nascendo junto com a carne, e daí então, se Deus é bom, como diz ali, justo, misericordioso, por que uns nascem doentes, né? Deficientes, outros logo morrem, como a gente refletiu antes? Mas daí que Deus seria esse? Aí não faz sentido, né? Não faria sentido dentro de uma fé raciocinada. Mas que Deus é esse? Né? E aí então a doutrina espírita nos esclarece, nos explica que
que essas dificuldades que alguns espíritos enfrentam, que vêm com aqueles problemas, são de vidas passadas, né? Ou então são, como a gente sabe, a gente viveu muitas e muitas vidas, que essa não é a primeira. E então, como nós somos espíritos devedores, que a gente teve muitos erros no passado, então aqueles que vêm com uma doença, alguma dificuldade, alguma deficiência, foi porque aconteceu alguma coisa no passado, alguma coisa ele cometeu, né? Foi um espírito muito cruel, sei lá, tirou vidas e coisa, então vem nessa vida para enfrentar essas dificuldades, né? E dentro de uma fé raciocinada realmente faz sentido, né? E tem religiões que dizem que é castigo, que eles acreditam num Deus que castiga, né? Mas também é castigo, mas o que a pessoa fez para ser castigada? Se ela já nasceu assim, se ela não teve outra encarnação, então como é que ela está sendo castigada pelo quê? Pois é, aí que não fica, faz sentido. Aí que fica a reflexão, tá, mas se o espírito está nascendo com a carne, tá, mas que injustiça é essa, que aquele espírito está nascer daquele jeito e um outro nascer saudável, né, esbanjando saúde, tudo, por quê? Eles dizem que aí é castigo para a família. Mas aí vai usar uma pessoa para fazer castigo para as outras, também não faz sentido. Aí entra toda aquela questão, se Deus é amor, né, justiça e caridade, Deus castiga? Pois é. Deus pune seus filhos? Ainda dentro da doutrina espírita, dentro de uma fé raciocinada, a gente sabe que Deus não pune e não castiga. Quem castiga, quem é? Somos nós mesmos que nos castigamos, né? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde estão escritas as leis de Deus, que Kardec pergunta? Onde estão escritas as leis? Onde? Na nossa consciência. São nas consciências. Então, a justiça, o amor, a caridade, todas as demais leis e o tribunal disso tudo é nós mesmos, né? Então, se eu estou sofrendo, são as consequências da minha própria punição, dos meus próprios erros que eu cometi no passado, né? Não foi Deus que me puniu pelo, né? Se é castigo para a família e tudo, não, mas não faz sentido. Pô, por que esse Deus é bom? Por que ele está castigando a família? Né? Por que Deus está usando aquele espírito ali, né, nascendo ali do sofrimento ali para punir os outros e ele também está sofrendo? Não faz sentido, né? Então, dentro de uma fé lógica, uma fé raciocinada, a gente entende tudo isso, né? Dentro de uma fé raciocinada, né? Não, é diferente de uma fé imposta, uma fé assim que tu não para refletir sobre isso, que é uma coisa que te coloca, é assim e pronto. E não tem discussão, né? Aí fica difícil, porque muitas pessoas então aceitam isso, né? Enfiar da goela abaixo. Mas aquele que já tem um pouco assim de maturidade espiritual, que gosta de refletir, que gosta de fazer perguntas, de questionar, ele já vai, não, mas só um pouquinho, não faz sentido isso mesmo. E aí isso tudo que a doutrina espírita explica faz todo sentido, né? Veja que ela explica bem, né? Então aqui diz, a reencarnação, portanto, é a grande oportunidade que Deus nos concede para reparar as faltas cometidas em outras existências, ao tempo em que podemos agir no bem em busca de nossa evolução. Daí Jesus ter dito a Nicodemos, em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Somente com a reencarnação podemos falar em justiça de Deus, em evolução, em virtudes, em perfeição, posto que é a reencarnação uma lei natural. Então é uma lei de Deus, né? A reencarnação não foi uma coisa que os espíritas inventaram, como muito dizem. Não, isso aí é reencarnação, a gente não acredita, isso aí foi coisa que os espíritas inventaram, né? Entendido? Todo mundo entendeu, então? Ficou bem explicada essa passagem, né? Então agora nós vamos lá para o Livro dos Espíritos,
na questão 132. Então vamos lá, peguem os seus livros dos Espíritos, questão 132. Posso ler? Agora vamos para as obras básicas. Então vamos sair agora da Bíblia, do Evangelho, vamos voltar para as obras básicas. Então eu vou ler a pergunta e tu lê a resposta e o comentário. Daí ela tem um livrinho ali que também é muito bom, que é o livro Estudando o Livro dos Espíritos, né? Da editora CELD também. Então a pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então Kardec está sendo bem taxativo. Qual é que é o objetivo da encarnação, né? Por que nós encarnamos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda a outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada minuto... Em cada mundo. Em cada minuto, diz aqui. Então ele se enganou. Em cada mundo. Cada mundo. Toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Aí tem um comentário. O objetivo principal será sempre crescer, superar e transcender os obstáculos para chegar à perfeição. As reencarnações são as oportunidades que tem o espírito de experimentar todas as vicissitudes no campo da matéria, adquirindo sabedoria e moralidade, ou seja, as virtudes de Deus, que só chegam depois de muito tempo de ações na vida terrestre. Depois, trabalhando as virtudes, que nós vamos nos purificando através dos ensinamentos de Jesus. E aqui também tem um comentário: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Acho que aqui ainda é continuação da resposta, que aí não tem toda ela. Vamos ver aqui tem uma outra tradução que é muito boa também, que eu gosto, que é o Livro dos Espíritos, a tradução de José Herculano Pires, que é muito boa também, que tem notas de rodapé, também que esclarece bastante. Vamos ver lá nele lá. Então ele está no livro 2º, Mundo Espírita dos Espíritos. Vamos ver a questão 132, capítulo 2. Ali a continuação da questão ainda. Não tem nenhuma nota aqui. Então deu para nós entender bem, né? Qual é que é o objetivo da encarnação. Então ali no início já esclarece bem, né? No início da pergunta. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Ponto final, né? Aí depois eles explicam mais coisas, né? Então a gente não tem como não chegar à perfeição relativa a Deus se não reencarnar de novo, né? É impossível em apenas uma vida. Mesmo aqueles que acham, mas eu sou espírita, sei lá, que eu vou ser perfeito, que tá enganado, né? Eu sou bonzinho, faço boa ação. Mesmo aquele que é o espírita, assim, até o próprio Chico Xavier,
Digamos, mesmo o Chico Xavier, ele não era um espírito perfeito ainda. Ele era um modelo de espírito de bondade, né? Um espírito bondoso, né? Que seria lá na classe dos espíritos, lá faz parte da segunda ordem, né? Espíritos bons ali, né? Mas aí para chegar na primeira ordem, que são espíritos puros, aí ele vai ter que reencarnar mais e mais vezes, né? Até se purificar. Que o Chico não era perfeito ainda. Vejam só o que sobra para nós, né? Aquele espírito que se acha o sabichão, que acha que é o melhor, que já tá, não, já aprendeu tudo, né? Mas ele até pode aprender, mas não, o mais complicado, o mais trabalhoso é colocar em prática aquilo tudo que a gente aprende, né? Em apenas uma reencarnação aqui, mesmo que a gente aprenda alguma coisa, que não tem como aprender tudo também, né? Não tem como eu pegar nessa reencarnação também eu ler todos os livros da doutrina espírita, as obras idôneas, muitos livros, né? O que a gente pode fazer, o mínimo que a gente pode fazer, no mínimo, é todo espírita, pelo menos ler as obras da codificação, né? Isso fica um convite para todos devem ler as obras, é importante. Como diz ali, está a chave, né? O mínimo é ler o Pentateuco kardeciano. E aí depois que leu, que entendeu, né? Que estudou, que refletiu, aí começa a estudar as outras obras, né? Que acontece muito também, já entrando nessa questão do conhecimento, muitos de nós e muitos espíritos também, muitos querem novidades, né? Aí então, mas qual é o livro, qual é que é a novidade de agora? Aí às vezes é um livro ali que nem sabe direito a proceder, quem é um médio, né? Só diz ali médio tal, espírito tal, já está lendo um monte de coisa, nem sabe se é uma obra idônea, se é uma obra ali que está coerente com as obras de Kardec, porque hoje tem muitas obras mediúnicas falsas, né? Então a gente deve ter todo o cuidado. E muitos espíritos não leram nem as obras da codificação, já querem ler outras novidades, né? Que nem leram ainda as obras da codificação, né? Então é importante que nem nós aqui a gente está abordando vários assuntos, buscando nas obras, mas a gente não vai conseguir estudar todas as obras aqui, então a gente faz uma síntese, né? Aborda os principais assuntos e busca dentro das obras, né? Dentro das obras básicas, como a gente falou, das obras idôneas e do Evangelho de Jesus, né? Entenderam então bem a questão 132? Então, buscando compreender a reencarnação, é necessário que saibamos o motivo da nossa existência corporal. Nos encontros iniciais de nosso estudo, vimos que o sentido da vida é desenvolver virtudes, indo ao encontro do reino de Deus, ao qual nos convida em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, quando Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Esse versículo aqui também é muito significativo, né? Jesus está sendo bem taxativo, né? Buscai primeiro o reino de Deus. Não sei o que é buscar o reino de Deus. Para nós buscar o reino de Deus dentro de nós mesmos, um reino de paz, de felicidade, é como? É reencarnando, né? E praticando as virtudes ao longo das encarnações, né? Daquilo que a gente está aprendendo, né? Senão nós vamos estar aqui desperdiçando a nossa reencarnação, né? Se eu estou aqui só passeando, curtindo a vida, né? E não estou praticando as virtudes, eu estou desperdiçando uma reencarnação, né? E que é muito valiosa para nós, né? Porque aí eu não estou buscando o reino de Deus, eu estou vivendo somente as coisas do mundo, né? Os prazeres do mundo, né? As coisas, os interesses pessoais. Aí eu não estou buscando o reino de Deus dentro de mim. Eu estou buscando a mamon, né? Digamos assim, como diz no Evangelho, buscando as coisas, né? As coisas materiais. E as coisas espirituais, o reino de Deus dentro de nós, são as coisas imperecíveis, né? São as coisas que não morrem, né? Que não é destruída, né? Tem um outro versículo que diz que nem as traças, nem a ferrugem corroem, né? Que é o reino de Deus, né? É imperecível. Então buscar o reino de Deus e suas leis.
buscar a lei de justiça, né? Ou seja, ser justo, né? Ser um homem do bem, praticando as leis de Deus. E tudo mais, e nós fazendo, então, ou seja, nós buscando o reino de Deus, praticando as virtudes, cumprindo as leis divinas, aí então tudo mais nos será acrescentado em nossas vidas, né? Então tudo vai vir por acréscimo, por merecimento, né? Porque se eu ficar preocupado, mas eu estou desempregado, ou então eu estou empregado, ganho muito pouco, mas eu não estou fazendo os esforços, praticando as virtudes, procurando ser um homem de bem, né? Não adianta eu querer as coisas se eu não estou sendo um homem justo, né? Um homem caridoso, um homem amoroso, né? O homem no geral, homem e mulher, né? Então, se eu não buscar o essencial, não adianta eu querer ficar almejando as coisas que não vai cair do céu, né? Não vai mesmo. Então, somente nós vamos ter uma vida de paz, uma vida equilibrada, somente através da prática das virtudes, não há outro caminho, né? Porque não adianta eu ficar em murmúrios, ficar reclamando da vida, das coisas, tá, mas eu estou fazendo os esforços, né? Eu estou fazendo por merecer, eu estou buscando praticar as virtudes, buscando ser um homem ou mulher de bem, né? Ou eu estou só querendo as coisas e não estou fazendo os esforços, né? Porque daí eu fico só naquele petitório, naquele murmúrio, querendo as coisas, querendo que caia as coisas do céu, mas eu não estou fazendo esforço nenhum, né? Aí entra a lei do mérito, né? A lei do merecimento. Eu tenho merecimento para aquilo que eu quero? Ou eu estou querendo aquilo só pelos meus interesses? Através dos interesses pessoais. Muitas vezes coisas banais, né? Coisas que não é o principal, como Jesus diz aqui. Porque aqui Jesus está sendo bem taxativo. O principal é buscar o reino de Deus através da prática das virtudes, cumprindo as leis divinas, né? Ele está sendo bem taxativo aqui. E no Evangelho, seus ensinamentos são diretos, né? Todas as suas palavras são de vida eterna. E todas essas palavras ele fala sempre buscando cumprir as leis, né? As palavras do Mestre são leis de Deus, né? Jesus era o Verbo encarnado que Deus enviou para nós, né? Quando ele dizia em verdade, ele estava dizendo ali, ele estava dizendo uma lei, né? Em verdade, o que é a verdade? Né? Conhecereis a verdade, né? Que é até o lema da nossa casa espírita que a gente colocou lá na frente, né? Uma passagem de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, o que é a verdade? Quando Jesus diz em verdade vos digo. Então a verdade o que é? As leis? São as leis de Deus, né? Então quando ele diz em verdade, né? Em verdade vos digo, ele está dizendo, ó, então são as leis, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vai nos libertar. Então, ou seja, o conhecimento das leis, não só o conhecimento, né? Que a gente está aqui, a gente está conhecendo, mas a gente sentir aquilo no coração, a mensagem do Evangelho, né? A mensagem que a doutrina espírita nos traz. Se eu não sentir aquilo no coração e não praticar aquilo, eu não vou estar praticando as virtudes, não vou estar cumprindo as leis divinas, né? Pois é. Então é muito importante. Conhecer é fácil, né? Conhecer todos podem. E olha, vamos dizer que muitos nem conhecem, né? E muitos nem conhecem. Porque muitos, o que acontece? Tem a tal de né? Que é a preguiça, não querem ler, não querem estudar. Ou são de uma religião que tem outra visão, né? Daí. Tem gente que não quer nem ler um livro, né? Não quer nem ler a Bíblia, só fica no que fala. Né? Ou então muitos não querem nem saber de nada disso, só quer comer, dormir, trabalhar, né? Fazer sexo, só isso, acho que é a vida, né? E aí deixa de conhecer. Porque a gente está aqui nós estamos conhecendo, mas se eu não sentir aquilo que eu estou conhecendo, né? O próximo passo é eu sentir aquilo no coração.
E aí eu sentindo, eu vou fazer um esforço para colocar em prática, né? Aquilo que eu estou sentindo. Senão fica uma coisa vã, né? Vai ficar só palavras, né, jogadas ao vento, e não vai ter sentido nenhum, né? Não vai ter um efeito nem para ele que está, né, levando aquilo aos corações, alguém, né, que está estudando, que está levando aquilo, e nem para aqueles que estão ouvindo, né? Então, em sintonia com esse memorável convite, os benfeitores respondem a Allan Kardec que o objetivo da encarnação, ou seja, da vida corporal, é passar pelas provas e expiações, alcançando dia a dia a perfeição a que estamos destinados. Então, como a gente sabe, estamos vivendo em um mundo de provas e expiações, né? Onde, infelizmente, a gente sabe que o mundo de provas e expiações ainda é um mundo, né, onde o mal prevalece, o mal predomina, a ignorância, na verdade, né? Porque, na verdade, o mal é a ignorância, de não conhecer, de não saber, né? Isso tudo que a gente está trabalhando. E aí, então muitos vivem nessa ignorância. Vamos então agora para a questão 166, questão 166 do Livro dos Espíritos. O Kardec pergunta. Achou? Questão 166? Kardec pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? É bem importante que a gente entenda bem a pergunta, né? Então, como pode a alma, né? Ou seja, a alma, o espírito, que ainda não alcançou a perfeição, ou seja, não alcançou, né, a plenitude espiritual durante a vida corporal, ou seja, é aquilo que nós estávamos comentando antes, né? Durante essa vida que está aqui reencarnado num corpo, não alcançou essa perfeição, né? Como ele vai acabar de depurar-se? Como é que ele vai conseguir daí? Sofrendo a prova de uma nova existência. Né? Então, se não conseguiu a meta nessa reencarnação, então vai ficar, né, vai ficar ali faltando algumas coisas que não conseguiu serem trabalhadas, alguns vícios, né? Algumas imperfeições. Então ele vai voltar numa próxima existência para trabalhar aquilo que não conseguiu trabalhar na sua existência anterior, né? Em comentário: através das reencarnações sucessivas em experiências no mundo espiritual, e também oferece recursos para a elevação espiritual. O espírito evolui tanto na Terra quanto no espaço, e é o seu desejo de abandonar os vícios, desejos e paixões que vai determinar o seu sucesso aqui ou no além. Então tudo depende do espírito, né? Aí tem a letra A. Olha só essa questão 166, ela tem 4 questões dentro de uma, né? Então ela tem a letra A, letra B e letra C. Na letra A, ele faz uma subpergunta dentro dessa pergunta 166. Kardec faz uma nova pergunta, então ele não está satisfeito com aquela resposta curta, né? E faz mais questionamentos. Letra A. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Então aí Kardec pergunta, né? Como realiza essa nova existência? Né? Será pela sua transformação como espírito? E aí então eles respondem: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma nova transformação. Mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Então, ou seja, vai ter que depurar-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para sofrer essa transformação é necessário a prova da vida corporal. Então Kardec queria saber se ele, no caso, tem como, por exemplo, ele
se depurar em espírito, né? Mas só em espírito não tem como, né? Porque a gente sabe que no mundo espiritual tu pode aprender, tu pode te aperfeiçoar lá também, né? Mas é necessário que venha colocar em prática aquilo que aprendeu aqui, né? Na carne. Então é necessário que ou seja, aquele ditado lá do André Luiz, lá no livro Nosso Lar, que eles dizem a André Luiz, né? É necessário que lave a roupa suja na carne, né? Somente na carne que nós vamos nos depurar realmente. Porque no mundo espiritual tu vai ter um aprendizado, mas tu vai estar entre afins ali, né? Então vai ser mais fácil, vai estar todos na mesma sintonia. Então não vai ter as dificuldades, né? E aqui nós vindo para cá, vai estar todo mundo misturado dentro de um caldeirão aqui que é a terra, ou seja, vai ter malfeitores, vai ter, né? Vai ter vários tipos de espírito ali, uma salada de fruta ali, né? Vai ter aqueles que querem se melhorar, vai ter aqueles que querem atrasar o aperfeiçoamento dos outros, né? Vai ter aqueles que vão dificultar, né? Então vai ter todas essas dificuldades que cada um vai ter, né? Então, ou seja, a depuração do espírito somente é realizada na carne, né? Felizmente não tem como se depurar somente no mundo espiritual, né? Aí tem uma questão B, ó. A alma passa então por muitas existências corporais. Então Kardec insiste, né? Então ele vai ter que passar por muitas reencarnações. Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Entendeu? Então, quanto mais aqueles que fomentam a pessoa não entender sobre a reencarnação, então para muitos é interessante, né? Ou seja, para muitos que já sabem que não vão poder ter uma oportunidade de reencarnar aqui no mundo regenerado, né, que querem atrasar a evolução dos outros, que já estão no mundo espiritual, né, que ficam ali fomentando, né, a discórdia, o atraso daqueles outros irmãos que querem se melhorar, né, muitas chamadas obsessões também, né, e eles já sabem, então eles querem que muitos permaneçam na ignorância, né, infelizmente. Então nós já dentro da doutrina espírita a gente já sabe, né, já sabe qual é o nosso objetivo aqui, né? Nós já não temos mais desculpa, né? Não podemos mais entrar no desculpas. Mas eu não sabia, né, que eu tinha que me melhorar, né? Então sabia, sim, não quis fazer os esforços, né? Então, como diz ali, né? Tem algumas participações ali, né? A minha mãe está participando ali. Ela diz que tem que praticar os ensinamentos, né? Não adianta ficar só no conhecimento. A gente ouve muitas palestras, muitos estudos, lê muitos livros, mas não praticar, né? Como é que eu vou me aperfeiçoar se eu não praticar? E aí eu ficar o dia todo reclamando, né? Xingando, não fazendo bem para mim mesmo, não buscar paz interior, né? Porque muitos buscam a paz nos outros, né? Mas o outro me perturba. Mas quem é que tem que buscar a paz? É o outro que tem que me dar a paz ou é eu que tenho que buscar a paz? Complicado. Muitos entram também ficar reclamando dos políticos, botando a culpa nos outros, na política, nas coisas. Mas será que é a política, é os outros que estão fazendo coisa errada ou é eu que tenho que buscar a paz, né? É eu que tenho que buscar me aperfeiçoar. Porque daí eu estou num desculpismo de colocar a culpa nos outros, né? Mas o culpado de nós estar nessa pindaíba toda é o político, né? Mas qual é os esforços que eu estou fazendo para contribuir para entrar para o reino de Deus, né? Para um mundo regenerado, né? Qual é o contributo que eu estou dando? Porque o reino de Deus começa dentro de cada um de nós, né? Não vai começar lá nos políticos, lá com os outros. Vai começar comigo em primeiro lugar.
Eu estou fazendo os esforços para buscar isso dentro de mim? Ah, mas como é que eu vou buscar se o outro não deixa, o outro me incomoda? Olha só o que os políticos estão fazendo. Olha o mundo que eu estou vivendo. Olha o meu marido, olha o meu filho, olha isso, olha aquilo. Tá, mas eu estou olhando para mim? Não interessa o outro. Não importa o que o outro está fazendo. Olha o que o outro está fazendo. Porque é muito comum a gente olhar o que os outros estão fazendo. Tá, mas o que eu estou fazendo? Qual é o meu contributo para buscar o reino de Deus? Para entrar. Muitos falam em regeneração, né? Como é que eu vou entrar para um mundo regenerado? Mas qual é a parte que eu estou fazendo? Qual é o contributo que eu estou oferecendo para que o mundo seja um mundo melhor, um mundo regenerado? Porque muitos esperam um mundo regenerado. Ah, porque o mundo vai se regenerar. Tá, ele vai se regenerar. Mas não é o mundo só vai se regenerar nós fazendo a nossa parte, não é? Sim, não é um passo de mágica. É? Como é que o mundo vai se transformar num mundo melhor, mas se eu não estou fazendo os esforços? Não estou praticando os ensinamentos, né? Não adianta ficar só no desculpismo, ficar reclamando de tudo e de todos, se eu não estou olhando para dentro de mim e vendo os esforços, né, que cada um de nós realizar, né? Então é necessário que a gente faça os esforços e que a gente faça uma reflexão interior. Aí fica um convite também à questão 919 do Livro dos Espíritos, né, que a gente fala bastante, fazer uma reflexão interior, né? Que Santo Agostinho dá lá na questão 919A, né? Lá ele dá toda a receita no final do dia, ele dá um exemplo, entrar para dentro de nós, a gente vê o que a gente fez durante o dia, né? Eu fiz o bem para mim em primeiro lugar durante o dia, ou eu fiquei só reclamando do dia, fiquei só reclamando das coisas, das pessoas, das políticas, enfim, né? Fiquei num murmúrio constante, né? Então, como foi o meu dia? É eu entrar para dentro, é necessário que eu analise, porque aí é uma receita que eu vou conseguir me aperfeiçoar, né? Digamos assim, de um modo mais rápido, não é? Porque aí eu fazendo uma reflexão eu já vou ir direto ao ponto, né? Bah, eu xinguei alguém, eu reclamei do fulano, eu fiz, então eu fiz isso, então eu tenho que buscar no outro dia, eu buscar, né, reparar isso aí, né? Se eu reclamei do outro, eu tenho que buscar não reclamar do outro, eu tenho que reclamar de mim em primeiro lugar, né? Eu não posso reclamar dos outros, eu não posso xingar os outros, eu tenho que buscar a paz dentro de mim, né? E aí então tem a questão C, parece resultar deste princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então, quem reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Então Kardec foi mais, né, taxativo na sua pergunta, né? Então ele quer dizer, né, depois de haver, então, ou seja, eu deixo esse corpício, né? Então nós vamos reencarnar em outro corpo, que não é o mesmo que esse. Então reencarna em novo corpo, é assim que se deve entender? Aí os espíritos então respondem, evidentemente. Sim, né? Esse corpo podre não dá. Não vai, então, como muitos ainda acham que o mundo, esse corpo vai voltar, né? Vai retornar do pó, né? Que tá lá nos seus caixões, né? Tá todo deformado em osso, né? Ou já virou até pó, que vai voltar lá todo, né? Então vejam que seria uma lei biológica, né? Uma lei da biologia. Um corpo que se deteriorou, né? Como é que ele vai voltar de novo, né? Não tem como, né? Então é necessário que vá essa reencarnação através da lei de misericórdia. Deus vai me emprestar um outro corpo, na verdade, né?
A misericórdia divina vai me emprestar um outro corpo, me dando uma nova oportunidade, né? Para me lavar minha roupa suja que eu não lavei na outra, né? E aí então eu vou lavando aquelas sujeiras, né? Em várias vidas, em várias encarnações, até um dia minha roupa ficar limpinha, né? Ficar limpinha e poder então dizer, agora eu consegui alcançar o reino de Deus, né? Eu estou limpo das minhas imperfeições, né? Então, nessas questões iniciais, os espíritos deixam claro que o objetivo da reencarnação é a depuração da alma, isto é, a evolução intelecto-moral do espírito que somos. Sendo essa evolução conquista pouco e particular de cada um. Não há um limite de existências corporais, e muito menos uma regra para todos os espíritos, né? Então muitos também podem se perguntar, mas há um limite, né? O limite depende de cada um, né? Sim. Jesus, por exemplo, ele já se purificou, já é um espírito, né? Relativamente perfeito a Deus, né? Relativo por quê, né? Porque se ele fosse perfeito, ele também seria Deus, né? Então nós vamos chegar à perfeição sempre relativa a Deus, né? E então quantas existências ele levou para chegar lá, né? A gente não sabe. Né? E cada um de nós vai levar um tempo X para chegar lá, né? Uns vão demorar mais, outros vão demorar menos. Tudo depende dos esforços de cada um, né? Não é por eu ser espírita nessa reencarnação que eu vou dar um salto aqui, que eu vou chegar a ser um espírito superior, né? Mas eu posso chegar a ser um bom espírito? Seria o objetivo de nós espíritas, né? E que na verdade nós deveríamos pelo menos chegar a ser um bom espírito, né? Até por ser espíritos e por nós ter um conhecimento que muitos não têm, né? O conhecimento das leis, que a gente já sabe tudo o que a gente veio fazer, que a gente deve conhecer as virtudes, praticar as virtudes, né? O mínimo é, no mínimo, chegar a, por exemplo, assim, a sair daqui pelo menos, né? Como um bom espírito, né? E que até uma certa feita o Chico um dia lá numa reunião dele, lá ele bate na mesa. Mas imagina o Chico, né? Chico com toda aquela sua calma, com a sua benevolência, né? Bonzinho, ele bate na mesa da reunião. Claro, entre os espíritas lá, né? Porque com todo mundo que é leigo, ele sempre trata com amorosidade, né? E como é que Jesus tratava com aqueles que conheciam as leis? A gente já comentou com os fariseus conhecedores das leis, né? O próprio Nicodemos, ele diz, mas você é um doutor da lei e não sabe sobre essas coisas? Né? Tipo assim, você não é nenhum coitadinho, né? Você já tem o conhecimento das leis. Ou então quando ele dizia lá para os fariseus, raça de víboras, hipócritas, né? Sepulcros caiados por fora, cheio de podridão por dentro, né? Não tem muitos fariseus hoje? Tem vários, né? Em vários setores, dentro da religião, dentro da família. Em todos os setores ainda tem os fariseus daquela época, né? Então quando o Chico bateu na mesa, ele estava lidando com quem ali dentro da reunião espírita? Com espíritos conhecedores das leis, né? Não era nenhum coitadinho que estava ali. Então ele bateu na mesa e disse assim, os espíritos estão desencarnando muito mal. E ele disse com um tom bem áspero, né? Imagina, o Chico ficou bem chateado, bem bravo ali, né? Os espíritos estão desencarnando muito mal. Por que será, né? Porque, como a gente estava comentando, por serem conhecedores das leis, que devem conhecer e praticar as leis, mas que não estão sentindo, que não estão praticando, que não estão refletindo, que não estão fazendo uma reflexão interior, né? Estão desencarnando muito mal, né? Por essa não observância das leis, né? Então não é o Ederson que está dizendo, né? É a doutrina espírita que nos ensina, o Chico já diz,
Jesus já nos ensina que nós não vamos conseguir se melhorar se não conhecerem a verdade, né? E a verdade é que vai nos libertar da ignorância. Então é importante nós refletir sobre isso. Então agora vamos para a questão 171. 171. Muitos conhecem 171 como diziam, né? 171, né? Tá me dando 171, né? Não, mas aqui é 171, esse 171 não é mentira, né? É uma verdade. A pergunta que Kardec faz aos espíritos, ó. Em que se funda o dogma da reencarnação? Até eu quero ver aqui nessa tradução de Herculano Pires, porque dogma é uma coisa imposta por muitas religiões, né? E a gente sabe que a doutrina espírita não tem dogmas, né? Pelo menos não deveria ter, né? Então, como a gente sabe que dogma era uma palavra impregnada lá, que era colocada lá no tempo de Kardec, né? Vamos ver aqui nessa tradução de Herculano Pires, ó. 171. Vamos ver o que está aqui na tradução dele. 171. 171. Aqui também está sobre o que se funda o dogma da reencarnação. Vamos ver até onde vai. Ela é bem longa, essa resposta. Aqui não é como para variar. Então ali está como dogma também, né? De Herculano também está como dogma. Aqui também. Então vamos ler a resposta? Então, ou seja, se colocando, a gente sabe que a reencarnação para nós espíritos é uma lei, né? Então, dogma é como se fosse uma coisa assim que muitas religiões, né? Dogma é uma coisa imposta, né? E vamos dizer assim que dogma, ressignificando para nós espíritos aqui, as leis divinas não são como se fossem impostas para nós? Né? De certa forma né? São impostas para que a gente conheça, para que a gente pratica. A reencarnação também, se não reencarna. Então, nesse ponto de vista, o dogma que está sendo colocado aqui, que seria uma imposição da lei, no caso, né? Seria dentro da lei, né? Uma imposição de uma lei, né? Que todos nós estamos submetidos, ok? Então seria isso, né? Então vamos ver a resposta. Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Aqui tem um comentário que fala dogma também. A reencarnação é o dogma da igualdade que Deus oferece ao espírito, para que ele possa evoluir, crescer e também se redimir com as faltas da retaguarda, ampliando seus conhecimentos a respeito da vida e da morte, num processo de escolhas sucessivas que vai levá-lo à perfeição. A reencarnação prova também que o espírito passa por muitas vidas em diversos mundos até chegar à sua absoluta perfeição. Aí tem um resumo da pergunta, né? Tem só a primeira parte. E aqui continua, né? Aqui diz: todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhe faculta os meios de alcançá-lo, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade, ou seja, com igualdade,
nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio, onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas? E não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa? A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior, a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão não o indica e os espíritos a ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustém-no, porém, e lhe reanima a coragem, a ideia de que aquela inferioridade não o deserta eternamente do supremo bem, e que mediante de novos esforços, dado-lhe será conquistá-lo. Quem é que, ao cabo da sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. Então, seja por isso essa importância de a gente reencarnar sucessivamente, que tudo aquilo que a gente aprendeu, imagina se aquilo que a gente aprendeu, daí a gente vai perder aquilo, né? Então, ou seja, vai ficar na bagagem do espírito, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu. Não vai ser perdido aquilo tudo. Então, isso é uma coisa muito boa, né? Porque todas as experiências que a gente vai ganhando, por exemplo, aqueles espíritos que têm mais conhecimento, que têm mais inteligência, tudo mais, isso aí tudo ele adquiriu, né? Ele adquiriu, não vai perder aquilo, né? Todos nós vamos passar, quando a gente reencarna, todos nós vamos passar pelo véu do esquecimento, né? Que é necessário. Que imagina se nós lembrássemos de todas as crueldades que a gente fez no passado. Ia ser difícil para nós, né? Talvez a gente não ia nem suportar, né? Nós ia ficar a consciência, ia ficar remoendo aquilo, batendo na nossa consciência, os erros, né? E aí talvez nós não íamos suportar, né? Então existe esse véu do esquecimento, mas muitas coisas, experiências que a gente adquiriu ao longo das encarnações, nós vamos lembrar daquilo, né? Experiências, né? Bagagens, né? Coisas que a gente aprendeu e coisas que vai ser útil para a nossa nova existência, né? Porque tem utilidade, por exemplo, a gente lembrou que a gente matou, que a gente roubou, então muitas vezes vai servir aquilo como um sofrimento se a gente fosse lembrar, né? Então muitos que entram a fundo, né, que fazem uma reflexão, né, por exemplo, espíritos que fazem suas reflexões, muitos podem ter lembranças dos erros do passado, mas aquilo vai servir de lição para, né, ó, viu o que você fez, né, então cuida, né, para não tornar a fazer o mesmo erro, né. Então serve de lição, né. Então eles têm, muitas vezes os espíritos superiores têm todo um cuidado de levar nós para o passado, mas aquilo para servir como um aprendizado, né? Não com aquilo para servir como um sofrimento para nós, né? Então isso é muito importante. E tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo do tempo, a gente vai
vai somar na bagagem do espírito aquilo todo, né? Vai ficar ali. Mais uma demonstração da reencarnação em decorrência da soberana justiça e bondade divinas. Podemos observar na resposta acima, bem como no comentário de Kardec. Ora, sendo Deus justo e bom, não podemos conceber a possibilidade de um filho seu, que, por ignorância, age contrariamente às leis divinas, permanecer eternamente sofrendo as consequências do mal praticado. A reencarnação tem o escopo de convidar esse infrator à correção dos males, a partir do desenvolvimento das virtudes, que corresponde ao sentido da vida, conforme já estudamos. Então imagina se aquele que vai ficar eternamente sofrendo, né? Como muitos dizem lá no eterno inferno queimando lá, né? E não ter uma nova oportunidade, né, de se redimir. Imagina que sofrimento, né? Então, à medida que o espírito adquire virtudes e evolui intelecto e moralmente, as reencarnações passam a acontecer em mundos mais avançados, relativos à sua evolução, pois que há muitas moradas na casa de meu Pai, afirmou-nos Jesus em João, capítulo 14, versículos 2. Então, ou seja, não faz sentido, por exemplo, um espírito que evoluiu ficar continuando a viver no mundo das cavernas, né? Daí imagina, né? A não ser que ele volte para lá para ajudar aqueles que estão lá, né? Aí sim, né? Mas não vai voltar para lá para ficar lá, né? Fazendo fogo ali, né? Aprendendo a caçar, aquela coisa toda. Não faz sentido com a bagagem, por exemplo, que ele tem de um espírito superior, ele ficar lá, né? Então, em linhas gerais, Kardec catalogou esses mundos conforme o grau de evolução de seus habitantes como mundos primitivos, né, que a gente comentou, mundos de expiações e provas como o nosso, mundos de regeneração, mundos ditosos e, por fim, mundos celestes ou divinos. Né? Então, como Jesus diz ali em João 14, 2, há muitas moradas na casa de meu Pai, né? Então, conforme a nossa evolução espiritual, eu vou reencarnar conforme a minha evolução, né? Então, nós estamos reencarnados aqui porque é conforme, né, a nossa evolução, que a gente tem que passar, que a gente tem que aprender ainda, que tem que aprender a se melhorar, a se redimir dos nossos erros, né? Então agora aqui, agora nós já estamos lá partindo estamos encerrando o nosso estudo da noite. Eu já nem vou entrar então em novo assunto. Que o novo assunto, daí nós vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, itens 3, 4 e 5, ó, diferentes categorias de mundos habitados. Então até eu comentei no estudo de Gênesis também, né, que fala sobre os mundos, né? Categoria dos mundos, é o capítulo 3, né? Que lá é o capítulo, há muitas moradas na casa de meu Pai, né? Tem no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 3, que eu não me lembrava. Então nós vamos deixar para o próximo encontro. Então nós vamos refletir sobre esse texto, né, de Kardec, né? Diferentes de categorias de mundos. Então, eu acho que deu para nós abordar bastante coisa a respeito da reencarnação, né? Bastante questões. E aí, então, não deu para nós concluir ainda. Nós vamos, no próximo encontro, ainda nós vamos refletir mais a respeito da reencarnação. Tem bastante coisa, bastante questões e coisa que nos remete à reencarnação. Para nós refletir bem, né, sobre a reencarnação, que é tão importante. Né? Então é isso, foi bem, eu acho que deu para nós entender bastante coisa, né? Bastante questões do Livro dos Espíritos, que nos ensinou bastante coisa a respeito da reencarnação. Lá no Evangelho de Jesus também nos ensina também bastante coisa que a gente refletiu.
E aí fica para a próxima semana, então, nós refletir o Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos encerrar, vamos agradecer a todos pela participação, né? Então, deixe os seus comentários ali, participe, que é importante, trazem questionamento, perguntas, que é bom, né? Se a gente não puder responder, a gente traz na próxima, né? Traz para esclarecer bem. E fica o convite. Depois o vídeo vai ser colocado lá também, lá no nosso canal, no YouTube. Então é isso. Vamos agradecer a todos e convidamos a todos. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos então agradecer a Deus em primeiro lugar por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos através de seus ensinamentos, refletindo através de suas virtudes que Ele nos ensinou, que Ele nos deu os exemplos, Jesus, nosso Mestre, e possamos então refletir, trazer para nossas vidas a importância da reencarnação, o que estamos fazendo aqui nessa vida, que não viemos somente aqui para as questões materiais da vida, somente para o intelecto, mas que viemos aqui para nos aprimorarmos moralmente, através das virtudes de Jesus, e que possamos sair daqui melhores ao qual aqui chegamos. Agradecemos aos nossos mentores amigos que nos inspiram, que fazem com que a gente possa refletir sobre a importância de estarmos aqui. Agradecemos a toda essa família, sob a tutela do nosso Pai espiritual, nosso Pai Francisco. Que possamos ter um bom retorno, que abençoe e ilumine a todos aqueles que estão vibrando conosco na internet, que possam também receber o amparo. E assim, então, Senhor, damos por encerrado as nossas atividades doutrinárias da noite de hoje. Que assim seja. Então tenham todos uma boa noite, até os próximos encontros.